Marvel anuncia o retorno de Frank Castle como Justiceiro em novas... em outros cenários isso daqui seria positivo, né? Eu estaria muito feliz de saber que o Frank Castle está de volta como Justiceiro. Vocês perguntam, mas quando ele deixou de ser o Justiceiro? Na essência, eu concordo com você que ele nunca deixou de ser o Justiceiro. Só existe um Justiceiro, na minha opinião, é o Frank Castle. Porém, depois daquela fase bizarra lá do Justiceiro que se tornou um vilão, né? O Justiceiro já está totalmente esfacelado. Eu já falei pra vocês que o Justiceiro ele teve uma trajetória muito boa na Marvel, mas foi muito curta e rapidinho ele foi vilanizado. Eu gosto de usar esse termo, tá? Nos anos 2000 ele começou a mudar um pouco das suas atitudes, começou a se tornar meio um psicopata e tal, ali, meio, né? As atitudes meio esquisitas que ele começou a ter, muito por conta do Justiceiro Max. Ali ele ainda não era o vilão e psicopata, como a gente viu nessas últimas fases, mas ele mudou bastante ali, ele ficou um cara meio, assim, como eu posso dizer assim, frenético demais, muito duro, né? Os códigos morais dele foi muito assim, um pouco alterados, não ficou aqueles códigos morais como a gente viu no Justiceiro da década de 80, né? Ficou mais aquele cara com sede de sangue, né? Possuído por ódio e amargura. O Justiceiro Max a gente não pode usar como canônico, o Justiceiro Max não é canônico, mas tem uma forte influência para hoje o Justiceiro estar assim, tá? Eu não gosto do Justiceiro Max, eu comecei a ler o primeiro volume, não gostei, tá? Respeito se você gosta, mas eu pessoalmente não gostei. Gosto mais do Justiceiro ali da década de 80 e 90, tá? Pra trás. E aí chegamos naquela fase onde o Justiceiro ele serve ao tentáculo, ridículo, né? O Justiceiro que é contra a organizações criminosas acaba se juntando a uma delas. O Justiceiro que é um militar, uso das armas de fogo, ele renuncia às armas de fogo para usar somente espadas e um poder da besta, porque tem uma besta do tentáculo que o possui. Ridículo, né? E no final ele morre. E aí agora temos uma fase aí que chegou um personagem novo, que eu não sei quem é, que pegou o manto, a teoria do manto, pegou o manto e acabou usando esse manto do Justiceiro. Enfim, e aí a Marvel vai anunciar isso daqui. Como eu falo pra vocês, em outros cenários eu estaria muito feliz de saber que o Justiceiro tá de volta. Porém é preocupante e desmotivador. Não, pra mim isso daqui não me deixa hypado, não me deixa esperançoso, nada mudou, tá? Pelo contrário, pode ser que tenha uma produção boa, mas eu não vou criar expectativas em relação a nada relacionadas ao mundo nerd. Você sabe muito bem por quê, devido ao histórico aí de coisas bizarras que vem acontecendo nos quadrinhos e nos cinemas também, tá? E aí, eu vou ler aqui com vocês rapidinho, a matéria é muito pequenininha, tá? Vamos lá. Em comunicado oficial, a Marvel Comics confirmou que Frank Castle está de volta como Justiceiro em uma nova série roteirizada por Benjamin Percy. Eu pesquisei esse Benjamin Percy aqui, ele escreveu alguns quadrinhos, inclusive do Motoqueiro Fantasma, porém, quadrinhos mais recentes, tá? Não são quadrinhos da Era de Ouro ou quadrinhos aí do início dos anos 2000. É bem recente, tipo 2021, 2020, por aí. Enquanto Jorge Luiz Soares e Oren Júnior vão colaborar na arte. O editor-chefe da editora, Cebulski, confirmou que a trama mostrará Frank Castle ainda lidando com as consequências da série Red Band, agora travando uma nova guerra contra o crime, incluindo o retorno do retalho. Descrito como o pior pesadelo do crime, o HQ promete um justiceiro implacável e brutal como nunca. Pois é, isso daqui é um pouco preocupante, tá? As pessoas falam, pô, mas isso é o Justiceiro. Ok, o Justiceiro ele é brutal, ele é implacável na sua ação contra o crime, ali no momento de botar a mão na massa. Mas eu acho que tem um aspecto muito ruim que foi colocado no Justiceiro, né, como eu falei ali no início dos anos 2000, que é transformar o Justiceiro num cara muito frio e sedento por sangue. O Justiceiro não é só isso. Se você ler algumas HQs dos anos, ali da década de 80, década de 90, você vai perceber que o Justiceiro ele tem traços daquele brucutu daquela época. Tipo aqueles militares, né? Tipo Chuck Norris, né? Que o Comando Braddock, o Rambo, certo? Que tinha códigos morais, eram pessoas boas, mas como militares agiam muitas vezes fora do sistema, né? Agiam muitas vezes até contra o sistema, certo? O Justiceiro ele não é um policial que está atrelado ao sistema, ele não segue exatamente o que o sistema quer que ele faça. Porém, o Justiceiro é este cara que combate o crime. Ele não é tão frio, por exemplo, como essa fase que a gente vê na década de 80, no início dos anos 2000. Esse cara muito sedento por sangue, possuído por ódio, possuído por um vazio inexplicável. Por mais que ele tenha passado por esse trauma. Na década de 80 e 90, ele não é mostrado dessa forma. Ele tem os traumas dele,
Ele tem a sua tristeza, obviamente, pelo que ele passou, mas isso não é algo que torne ele um cara muito frio, sabe? Um cara que parece que nem alma possui, que é Justiceiro do início dos anos 2000 até o que a gente conhece hoje. Esse cara que, inclusive, os heróis da Marvel têm um certo asco. Você pode ver que o Justiceiro, ele virou basicamente um vilão, sabe? É como se fosse um cara que combate o crime, mas que fosse visto não com um olhar de piedade pelos outros heróis. Cara, esse cara sofreu um trauma, esse cara é um militar, ele age de uma forma como um militar agiria e tal. Não, é tratado como um vilão, um cara excluído, ninguém gosta dele. Tem até um HQ mais recente que eu li, que é muito interessante, que é o Justiceiro que é perseguido pelos Vingadores. Ele rouba até uma armadura lá do Homem de Ferro, enfim. É uma HQ interessante e tal, mas ali você vê esse traço. Você vê esse traço do asco que os outros heróis têm. Você vê esse traço desse negócio de tira o Justiceiro daqui. A gente não quer isso. Tanto que na HQ da Guerra Civil, que é excelente, né? Tem seus pontos fracos. E um deles, na minha opinião, é justamente o exagero do comportamento do Capitão América ao ver o Justiceiro matando os criminosos na frente dele. Eu acredito que o Capitão América, na sua essência, jamais agiria daquela forma. Ele poderia repreender o Frank Castle, falar, cara, por que você fez isso? Mas, pô, o Capitão América jamais teria uma atitude tão colapsada e tão violenta como ele teve naquela cena. Pra você que não leu, eu vou explicar o que aconteceu. Foi o seguinte, eles estavam numa reunião, né? O Justiceiro estava do lado do Capitão América, na HQ, e aí chegam uns criminosos pra fazer uma espécie de acordo com o pessoal. O Justiceiro levantou, claro, vamos falar também da parte do Justiceiro, que eu esqueci de falar. O Justiceiro levantou, pegou lá suas armas e fuzilou os caras, né? Minha opinião, se fosse o Justiceiro da década de 80 e 90, ele jamais teria agido dessa forma, tá? Por quê? Porque por mais que o Justiceiro seja implacável, brutal como nunca, ele também é estratégico. Ele sabe negociar, ele tem controle emocional. Ele sabe negociar com criminosos quando deve. Quem já leu HQ, Justiceiro... o Justiceiro Guerra ao Crime, não. Tô confundindo com o do Batman aqui. Justiceiro Zona de Guerra. O Justiceiro Zona de Guerra, ele se infiltra na máfia, ele se comporta como um bandido. Inclusive, ele faz até amizade com um bandido que acaba meio que indo pro lado do bem, ele ajuda ele, certo? Se fosse esse Justiceiro como é representado hoje, ele jamais faria isso. Ele não teria esse controle emocional, ele não poderia ver um bandido que ele estaria matando. O Justiceiro não age dessa forma. Então na HQ foi um erro. Se ele tá vendo que vai ter uma negociação ali, que o Capitão América está à frente dessa negociação, já tem também um traço militar. O Capitão América é o líder da operação, então eu não vou passar por cima da liderança dele, já que também temos o respeito do Justiceiro com o Capitão América. Então ele não teria pegado as armas e simplesmente fuzilado o cara. A não ser um Justiceiro completamente descontrolado, meio psicopata que só quer ver o sangue, que é o Justiceiro que a gente vê nos últimos tempos. O Justiceiro não é assim, entendeu? Então foi um ponto fraco lá da HQ, entendeu? E aí o Capitão América ficou puto, desceu a paulada no Frank Castle. Frank Castle não reagiu e mostrou um respeito pra ele. Beleza, ele tem um respeito em relação ao Capitão América, mas perceba, se ele realmente tem um respeito desse tamanho ao Capitão América, por que então que ele passou sobre a liderança do Capitão América no momento que ele atira nos bandidos? Não faz sentido, não tem nada a ver com o Justiceiro na sua essência. Entendeu? Então o Justiceiro atualmente pra mim é um personagem que eu não costumo consumir HQs mais recentes, porque eu sei que eu vou me decepcionar, tá? Então quais são as HQs que eu gosto de ler do período da década de 80 e 90, tá? Retorno ao Grande Nada, Zona de Guerra, Justiceiro 1986, que mais? Tem uns HQs mais recentes que eu ainda não li, que o pessoal fala muito bem, que é ali num período onde o Frank Castle ainda era um soldado, que é o Pelotão, né? Que eu ainda não li, mas vou dar uma lida depois. Enfim, tem outras HQs melhores, certo? Ano 1, cara, Justiceiro Ano 1 é sensacional. Justiceiro Ano 1 é a origem definitiva do personagem. Se você quer ver como surgiu o Justiceiro, na sua essência, você tem que ler Justiceiro Ano 1. É sensacional. Muito bom mesmo. Enfim, então o Justiceiro ele é implacável, mas ele também é estratégico, tá? Ele não é esse cara maluco, tipo um psicopata do bem. Isso não existe, cara. É como eu falo pra vocês. Esse negócio de anti-herói não dá certo por quê? Primeiro, eu não considero o Justiceiro na sua essência anti-herói, tá? Por que eu não acho que esse negócio de anti-herói dá certo? Porque não tem como você fazer o mal pra colher o bem. Você não tem como tentar fazer o bem da maneira errada. Você não tem como usar o erro pra fazer o bem. Isso não existe. Entendeu? Não existe. Abre aspas. Vamos continuar aqui. Memória de Frank Castle está danificada e ele está caçando respostas e criminosos, diz a sinopse. Opa, aqui já tem mais um ponto aí onde a gente pode ver um Justiceiro meio maluco também.
Ai, o psicológico do justiceiro já não é bom e ele está com a sua memória apagada. Ou seja, eles já vão usar deste pretexto aqui para deixar o justiceiro realmente um personagem louco. Tem tudo para isso acontecer. Tem tudo para isso acontecer. Quero que não aconteça, porque eu gosto do personagem, né? Por amor ao personagem, né? Pelo bem do personagem. Mas tem tudo para acontecer. Olha aí, as memórias dele tá apagada. Ele vai começar a ficar confuso e vai agir de uma forma brutal, sanguinária e tal, né? Enfim, diz a sinopse oficial. Abre aspas. Mas ele encontrará muito mais do que esperava quando o sanguinário retalho voltar, com o justiceiro em sua mira. Abre aspas. Punisher Headband foi um novo começo para Frank Castle e é um ataque implacável. O quadrinho vinha lacrado porque era praticamente um risco biológico, pingando sangue. Tá vendo isso aqui? Tem a brutalidade da operação militar? Tem, mas o Justiceiro não se resume somente a isso. E atualmente a gente só vê esse tipo de coisa relacionada ao personagem. Sangue, vingança, ódio, sabe? Matança. Não tem, se você focar só nisso, tirou a essência do personagem. Vou ser bem sério com você. Agora que vocês sabem que não estamos brincando, nossa, vai ser muito violento. Oh, sério, mano? Entramos em uma nova fase da narrativa que será tanto uma continuação daquilo quanto um ponto de partida para novos leitores. Abre aspas, estou me unindo aos becos escuros e armazéns enferrujados de Nova York com José Luiz no lápis e Oren Júnior nas tintas. José estava levando... Nossa, meu nome tá ruim, velho. Estava levando sua arte a uma nova direção, canalizando todas as sujeiras, cicatrizes, sombras que você esperaria da visão do mundo estilhaçado de Frank Castle. Esse ponto aqui eu concordo. Por quê? Frank Castle vive ali no grosso modo, né? No grosso da rua, né? Nos lugares urbanos mesmo. Não tem esse lugar bonitinho. Em Nova York tem lugares bizarros de feios, né? Cidade grande tem... Esse é um problema das cidades grandes modernas, né? Arquitetura minimalistas, lugares completamente feios, obscuros, e isso é normal você colocar na narrativa do personagem. Vamos continuar aqui. Vocês ficaram maravilhados. Vocês ficarão maravilhados e perturbados. Olha essa palavra, perturbados. Então, assim, o que eu vou esperar? Nada. Mais do mesmo. Da superficialidade em relação ao Justiceiro. Uma coisa que eu queria ver muito é a Marvel voltasse, tá, um cenário perfeito, não na Marvel atual, tá longe disso. Voltasse no tempo, estudasse a essência do personagem e depois preenchesse o personagem um pouco mais e não vivesse dessa superficialidade em relação ao Justiceiro. Porque esse negócio de matança, de tirar pescoço, arrancar tripa, sanguinário, louco, não consegue ver um bandido que já tá atirando, isso é muito superficial. Isso é muito superficial. Isso não se resume ao Justiceiro. O Justiceiro não é só isso, cara. É que nem falar que o Superman só vive sorrindo e salvando gatos de árvore. Sendo que em HQs eu acho que nunca teve esse negócio de salvar gato de árvore. Acho que isso foi mais em relação ao filme, né? Mas enfim, é basicamente isso. Tem isso do Justiceiro na operação, na guerra? Tem. Mas não se resume só a isso. Eu não vou ler um HQ do Justiceiro esperando somente violência gratuita. Gratuita ou gratuita, enfim. Eu não vou ler um HQ do Justiceiro esperando somente violência gratuita. Não. Eu vou ler um HQ do Justiceiro sabendo que ele vai agir daquela forma por uma razão. E não simplesmente porque eu quero ver um filme de terror. Até porque eu nem gosto de filme de terror. Enfim. Com realismo, ameaça física e a brutalidade que ele está trazendo para a história. Abre aspas. Aí outra coisa, se você gosta do Justiceiro e você apoia esse tipo de coisa aqui, você está indo contra o personagem, viu? Você está contribuindo para a vilanização do Justiceiro e para trazer um Justiceiro muito mais superficial do que a gente já conhece, inclusive. Então isso aqui é uma pena. Isso aqui é muito triste. E quem melhor para interpretar nosso vilão em uma história sobre Frank Castle, tentando juntar os pedaços quebrando de si mesmo, do que um dos maiores vilões da Marvel, retalho. Se prepare, isso vai doer. Então assim, é triste, né? Realmente, o que a gente anda vendo nos personagens é essa superficialização da sua essência, só pegando pequenos traços. Isso não só nos quadrinhos, como nos filmes também. Tá? A gente está vendo aqui uma superficialização extrema do que pode vir aí da nova fase do Justiceiro. Como a gente também vê essa superficialização nos personagens dos filmes. A gente vê um Superman hoje extremamente superficializado, superficial, né? O Superman usa colorido, sorri, é inocente. Cara, ele não é só isso, cara. Você está pegando só aspectos puramente visuais e superficiais. Então, assim, eu acho que tem muito da falta de criatividade, da incompetência e das ideologias que estão colocadas
dentro do cenário cultural. Tudo isso contribui pra gente ver um monte de personagem, tá? Um monte de personagem superficial e a essência do personagem deixada de lado, tá? E a subversão daquilo que a gente já conhece, entendeu? Então eu, como gosto do personagem, eu não vejo o Frank Castle somente desse jeito. Eu não vejo o Frank Castle somente como um louco sedento por sangue e querendo matar a todo custo. Não vejo dessa forma. Eu já li HQs do passado, tá? E já vi em HQs como O Retorno do Grande Nada, Justiceiro deixando de matar um bandido, porque o bandido era jovem, era um garoto. Ele estava num prostíbulo, né, procurando provas, tinha um garoto lá, e aí ele viu esse garoto e não matou esse garoto. Porque ele pensou, nossa, ele é muito jovem, ele tem uma vida pela frente, está aqui perdido neste prostíbulo, fazendo coisas erradas e provavelmente só é um peão. Então eu vou deixá-lo vivo. Olha só! O Justiceiro ele não fica só matando que nem um louco, né? Ele tem neurônios, ele tem uma alma. É? Pelo menos o Justiceiro, digamos assim, do Velho Testamento. Mas enfim, é isso. É a subversão, é a distorção daquilo que a gente já conhece do personagem. Realmente é muito triste. Mas enfim.